Olá meninos, bom dia. Essa é mais uma aula para o 8º ano, tá certo? E vamos falar um pouquinho sobre a digestão e a própria fisiologia digestória, tá certo? Tudo começa principalmente na boca. A boca ela vai conter dentes, e esses dentes vão ter funções básicas aí no organismo do indivíduo. Os dentes da frente têm a função de cortar, os caninos têm a função de perfurar, os premolares e os molares têm a função de amassar esse alimento que entra no nosso organismo. E qual que é a função da entrada desse alimento? Primeiro, todo alimento ele vai ter basicamente carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas, sais minerais e um pouco de água. E esses alimentos eles necessitam ser triturados para que possam fazer parte dos alimentos que compõem o nosso organismo, tá certo? Por exemplo, carboidrato, quando eles são quebrados e triturados, e principalmente passa por substâncias químicas chamadas de enzimas, eles começam a liberar uma molécula chamada glicose, que vai ser utilizada para fazer a energia do nosso organismo. Os lipídios, quando eles são quebrados, através dessas enzimas, libera-se os ácidos graxos e o glicerol. E no caso das proteínas é liberado os aminoácidos, enquanto sais minerais, água e vitaminas, elas servem de auxílio para melhorar o funcionamento do nosso organismo. O carboidrato ele começa a sua digestão já na boca, quando os dentes começam a comer essa alimentação, misturado juntamente com a saliva, e essa saliva vai ter essa enzima ou essa substância química que vai quebrar os carboidratos, transformando eles em glicose. Então é a primeira digestão chamada digestão química, mas que antes passou pela digestão mecânica, que seria o cortar e o triturar dos dentes. A língua também vai ter a função de sentir o gosto dos alimentos, tá certo? Ela vai sentir basicamente 4 gostos, que é o doce, o salgado, o azedo e o amargo, em regiões específicas da língua. Na ponta o doce, nas extremidades o salgado e o azedo, e no fundo da língua, né, na parte mais traseira da língua, nós vamos ter o gosto, que é o amargo. Sentir esse gosto, na realidade. E é interessante que o alimento ele vai ser triturado, ele vai passar de um lado para o outro, que é a outra função da língua, é levar para o lado direito, levar para o lado esquerdo, e depois deglutir. Ao deglutir, ele vai passar pelo esôfago, que é esse canal que leva o alimento, através de movimentos peristálticos. Chegando lá no estômago, ele vai ser misturado com o suco gástrico, onde vai ocorrer verdadeiramente a maior parte da digestão química. Esse suco gástrico, na verdade, é um grupo de substâncias químicas, de enzimas, mas também de ácidos que vão corroer, vão quebrar os carboidratos até chegar à glicose, vão quebrar as proteínas até chegar a aminoácidos e vão quebrar os lipídios até chegar a ácidos graxos e glicerol. Chegou nesse processo aí, onde todos esses alimentos estão sendo quebrados, vai passar para uma outra região do corpo, que é chamado de duodeno, que é a primeira porção do intestino delgado. Lá no duodeno, ele vai receber uma parte do suco pancreático, ou seja, uma substância produzida pelo pâncreas, para poder neutralizar a acidez do estômago. E ao ser neutralizado, o duodeno ele já vai começar a fazer o processo de absorção de determinadas substâncias, como os carboidratos, os lipídios, as proteínas, a fim de passar isso aí para a circulação e posteriormente encaminhar para as células, onde vão ser processados novamente para que possam produzir energia para o nosso organismo. O duodeno é a primeira porção, depois vem o jejum, depois o ilho, que é as primeiras porções do intestino delgado. Nessas primeiras 3 porções há uma absorção em massa desses alimentos que foram processados, que foram quebrados durante a passagem pelo estômago, e posteriormente o que sobra vai passando, vai escorregando para o intestino grosso. Lá no intestino grosso nós vamos ter basicamente a absorção de água, de sais minerais, e o que sobra na realidade vai ser chamado de fezes. Essas fezes elas vão ser tudo aquilo que nós não conseguimos absorver, quer seja por conta de uma má mastigação, quer seja por conta de ter comido muito apressado e formou uma grande quantidade de bolo alimentar lá no estômago, e o ácido ele não conseguiu
não conseguiu quebrar todas as moléculas porque estava extremamente concentrado nesse bolo. Posteriormente, essas fezes elas vão passar ainda pelo sigmoide, que é uma porção terminal do intestino grosso, e vai para o ânus, vai se acumulando aos pouquinhos no ânus. Quando já tem uma certa quantidade de fezes, o ânus ele passa a informação para o sistema nervoso, dizendo, ó, já tem uma quantidade suficiente, e aí é o momento de evacuar, de retirar essas excreções que o organismo não conseguiu absorver, e aí você vai para o banheiro, logicamente. São 3 pontos importantes aí que tem que ser colocado a digestão. O primeiro ponto seria a boca, onde ocorre a primeira digestão. O segundo ponto vai para o estômago, onde ocorre a maior parte da digestão. E o terceiro ponto seria o intestino delgado, que vai ocorrer a absorção em massa de todos esses elementos, tá certo? Aí nós destacamos o que? A presença de glândulas salivares, que vão proporcionar a saliva para o nosso organismo, no caso aí para a alimentação, para umidificar esse alimento e também fazer com que o carboidrato ele se misture com a enzima que está dentro da saliva, que é a amilase salivar. E essa enzima vai quebrar os carboidratos. Quais são as glândulas salivares que nós temos? Nós temos 3 glândulas, as parótidas, as mandibulares e as sublinguais, né, ou submandibulares. Logo em seguida, nós vamos ter também outras estruturas que são anexas ou são importantes para a digestão, como no caso o pâncreas. O pâncreas ele vai ter uma dupla função. Ele vai produzir o suco pancreático, que vai neutralizar a acidez do alimento que sai do estômago, tá certo? Deixando ele numa estrutura mais básica, numa estrutura mais neutra. E também ele vai produzir uma substância chamada insulina, que ele vai descarregar na corrente sanguínea. Por quê? No momento em que o carboidrato ele é quebrado, ele libera glicose. Essa glicose é absorvida lá no duodeno e passa diretamente para a circulação. Então, na circulação, a glicose se junta com a insulina e aí entra dentro da célula para que possa fazer a energia. Essa energia é chamada de ATP, ou adenosina trifosfato. Ela é feita pela mitocôndria e aí depois, logo em seguida, é liberada para que nós possamos fazer nossas atividades. Então, se eu estou conversando agora com vocês, eu estou gastando ATP. Se eu estou pensando, eu estou gastando ATP. Então, de certa forma, o nosso organismo funciona como uma bateria. À medida em que nós vamos gastando ATP, essa bateria vai descarregando, ou seja, a quantidade de ATP vai descarregando, e aí eu sinto necessidade de comer. E a comida é a reposição, é a recarga dessa bateria que está perdendo a sua energia principal, que seria o ATP. Uma outra estrutura que é muito importante para cada um de nós é o fígado. O fígado ele vai produzir uma substância esverdeada chamada bile. Essa bile ela vai entrar também para fazer com que as partículas gordurosas advindas lá do estômago elas sejam minimizadas, ou seja, sejam deixadas no menor tamanho possível para que possam ser absorvidas. Caso isso não aconteça, vai dar uma baita de uma diarreia em cada um de nós pela falta da absorção dessas partículas gordurosas, tá certo? Então, outra coisa que é importante lembrar é que todo o nosso organismo ele vai funcionar à base de água. A água é o primeiro veículo, o primeiro solvente universal. E é interessante que quanto mais água eu beber, melhor eu vou ter um funcionamento do meu organismo e mais rapidamente essas substâncias que não são aproveitadas pelo nosso organismo, elas vão escorregar via intestino grosso até formar as nossas fezes, que devem ser pastosas. Fezes muito secas dão um indicativo de que eu estou bebendo pouca água, e fezes extremamente líquidas dão a entender que está tendo algum problema aí no processo de digestão. Quer seja digestão das gorduras, quer seja ter comido algum alimento contaminado com alguma bactéria, tá certo? Que vai proporcionar a não absorção da água, conservando ela no intestino grosso, e aí as fezes vão ficar extremamente líquidas. Então, a gente tem que ter cuidado com essa alimentação, principalmente hoje, nessa época de coronavírus. Todos os alimentos eles precisam ser muito bem lavados, tá certo? E principalmente deixados assim que chegam na nossa casa. Quando sai do supermercado, ao chegar na nossa casa, a gente deve deixar de molho em torno de 30 minutos em água
com água sanitária, tá certo? Então, a cada litro de água, eu coloco uma colher de água sanitária. Deixo o alimento lá de molho uma meia hora, depois eu lavo ele novamente para tirar o excesso de cloro e aí eu já posso consumir esse alimento. O cloro ele vai ter a função de matar esse coronavírus, tá? Esse vírus que é tão atualmente está sendo tão falado para cada um de nós. Uma coisa que é importante também de se falar, todas as vezes que nós entupimos o nariz, nós não sentimos o gosto. Por quê? Porque nariz e paladar, eles estão muito associados. Logo, todas as vezes que o nariz entope, o nosso paladar fica extremamente defeituoso. É por isso que muitas das vezes, quando a gente está com gripe ou gripado, que o nariz fica totalmente entupido, quando nós vamos comer alguma coisa, a gente diz, tem gosto de palha. Na verdade é porque esses dois órgãos dos sentidos trabalham juntos. Nós só sentimos o gosto daquilo que conseguimos cheirar. Logo, eles são extremamente vinculados, ok? E aqui nós encerramos essas dicas de sistema digestório, dizendo beba bastante água nesse período agora, reforce a sua imunidade tomando bastante vitamina C, de preferência natural, suco de acerola, suco de laranja, suco de limão, abacaxi, para que a gente possa reforçar a nossa imunidade e assim nós possamos ficar bem mais fortes na luta contra o coronavírus. E reendossamos aquilo que a Organização Mundial de Saúde fala, fique em casa. Nesse período onde nós temos aí a maior disseminação do coronavírus, que é o período de abril, início de maio, é importantíssimo ficar em casa. E também outra dica extremamente importante, lave sempre as mãos. Forte abraço, fica com Deus.